Esse aqui é a notícia mais importante, tudo que ela começa a pegar das pistas. O ICL foi até os Estados Unidos mostrar que a empresa que supostamente recebeu o dinheiro, que trabalha com filme, ela só alugou um lugar para fazer, né? Ou seja, nem a produtora em si. Agora isso aqui preocupa. Empresa de administrador do fundo utilizado para captar recursos para filmes sobre Bolsonaro comprou um imóvel nos Estados Unidos. Escritório de advocacia de Calixto nos Estados Unidos também consta como agente registrado de fundo que recebeu 2 milhões do banqueiro Daniel Vorcara para financiar filme. Desce. O fundo ligado ao advogado Paulo Calixto, aliado de Eduardo Bolsonaro, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, região onde vive o parlamentar cassado. A operação foi feita pela Mercury Legacy Trust, fundo que detém a propriedade do imóvel anunciado à época por $753 mil. O escritório de advocacia de Calixto nos Estados Unidos também consta como agente registrado do fundo Heaven Gate, blá blá blá, que recebeu 2 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro com o objetivo de financiar o filme Dark Horse. A informação sobre a compra do imóvel foi divulgada na Folha. Tanto o Mercury quanto o Heaven Gate ficam no mesmo endereço, em Dallas, onde também está sediado o escritório utilizado por Calixto e cedido a Eduardo Bolsonaro para realizar reuniões políticas. O documento da empresa e do fundo não mostra se a relação financeira da empresa com o fundo Heaven Gate. A operação da compra foi assinada por André Porciúncula. Esse é um malandro, hein? Que foi secretário de Fomento à Cultura no governo Bolsonaro. É lá da Bahia, o André Porciúncula. Ele atuou como representante da América e estrutura jurídica nos Estados Unidos para administração patrimonial. A escritura do imóvel mostra que a compra da casa foi efetivada em 27 de fevereiro. O documento aponta que a residência fica localizada em Arlington, município da região metropolitana de Dallas, que se tornou base de Eduardo. Então vamos lá. O Eduardo tem imagens morando no Texas há muito tempo. Se for no Instagram dele, da esposa dele, que é uma deslumbrada, o que você vê? Eles indo em jogos de futebol americano dos times lá do Texas. Ele tem uma vida meio texano, chapelão, quer ficar lá no Texas. Então, muita gente diz, o Eduardo não mora na Flórida? Não, quem mora lá é o Constantino e o Paulo Figueiredo. O Eduardo fica no Texas. Às vezes ele pega o avião e ele vai lá pra Washington pra se reunir com a galera do Partido Republicano. É isso, tá? Aí, o dinheiro do filme, que é movimentado por um empresário que fica lá em Dallas, cujo escritório fica em Arlington, serviu, Donana, pra comprar uma casa em Arlington. Que coincidência, Tá, né? que coincidência, galera. Não, com certeza a casa era pra ser um cenário do filme. Não é? A casa era um cenário ali. Gente do céu, não vamos ser trouxa. Não vamos ser trouxa. Quando as coincidências estão todas na tua cara, você fala o quê? E vejam, procurados, Paulo Calixto, Eduardo e André Porciúncula não responderam. As transações realizadas por Calixto devem entrar na mira da Polícia Federal, que vai investigar se o banqueiro Daniel Vorcaro, a pedido de Flávio Bolsonaro, destinou recursos para financiar a investida de Eduardo contra o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Essa é a parte, vamos ser claros, essa é a parte que, assim, o STF, não dá pra ajudar o STF, né? Esses caras, não dá. É que, assim, gente, não é que o Daniel Vorcaro queria financiar, vamos dizer, atividades subversivas do Eduardo lá. Ele queria pagar uma bolada pra eles em troca de um favor. O que você precisa saber qual é o favor. A desculpa era o filme. Qual é o favor? O que foi entregue? Foi entregue no governo Bolsonaro? Foi um acordo desenhado no governo Bolsonaro? Ou é um acordo que envolve, por exemplo, algo que aconteceu agora? Vamos lembrar uma coisa, Ana. O Flávio Bolsonaro enterrou a CPI do Banco Master. Ele publicamente, ele falou que fez um acordo com o Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro enterrou a CPI do Banco Master. Ali no da dosimetria, todo mundo viu isso. Por favor, avisa. Eu vi. Pelo amor de Deus, eu não quero falar que eu tô louco. Mas assim, coisas feitas durante o governo Bolsonaro e coisas feitas agora justificam uma parceria profunda, mas deve ter mais coisa. Havia supostamente um contrato, tá? Este contrato, de acordo com o Flávio, estava sendo pago até parar de ser pago. E aí ele exigiu que mais dinheiro entrasse. Esse dinheiro não foi parar na produtora, a produtora já negou, a produtora americana. E uma parte dele já foi parar lá nos cofres de um cara, Paulo Calixto, que comprou a casa no bairro que mora o Eduardo Bolsonaro. Só resta saber se ele mora nessa casa. Vamos lá.
Documentos obtidos pelo Globo mostram que Calixto manteve por décadas residência em Arlington. Ele e a esposa, Ana Calixto, compraram uma casa na cidade em 98 por meio de financiamento imobiliário. Em 16, o casal registrou formalmente o imóvel como residência principal perante o condado de Tarrant. A propriedade foi posteriormente usada como garantia em uma operação financeira em que o imóvel é usado como garantia para obter crédito junto a Quicken Loans. Em agosto de 25, o financiamento vinculado ao imóvel foi quitado e dias depois, Calixto vendeu a casa para a empresa Keyhart LLC. Os documentos obtidos não mostram vínculo societário formal entre a Mercury e a Heaven Gate. Nas redes sociais, Bolsonaro negou ter sido beneficiado por recurso. Ah, não. Então... eu tô... né? Eu tô maluco? Amigos, tem muito dinheiro que foi depositado por ele. Cadê esse dinheiro? Os Bolsonaro vão aguardar as investigações para se pronunciar? Deixa eu falar uma coisa pra você que é fã, assim, chame seus pais bolsonaristas, ou esse é o momento que você vai pegar o nosso link e vai mandar para seus amigos bolsonaristas e seus pais bolsonaristas. Isso aqui é um recado, põe até na outra câmera aqui, um recado muito claro para eles. Ana, outra câmera, tá? Olha só, já vai mandando o link pros pais bolsonaristas, avós bolsonaristas, amigos bolsonaristas. Os elementos aqui são muito claros. Há uma relação, não só de amizade, mas uma relação pecuniária entre Daniel Vorcaro e Flávio. Isso é inegável, nem o Flávio nega isso. Vieram a público dizer pra vocês que isso era pra um filme, era apenas uma doação privada e que não sabia de nada errado sendo feito pelo Daniel Vorcaro. É mentira. Já havia inúmeras matérias na imprensa. Sabia-se da existência, inclusive, da emenda Vorcaro, que é uma emenda que o Ciro Nogueira estava andando pra tentar salvar o Vorcaro. E o final da conversa ali foi às vésperas do Vorcaro ser preso. O banco já estava parando as operações, todo mundo que conhecia minimamente o lobby do Vorcaro no Congresso sabia que o Vorcaro estava encrencado. E o próprio Flávio reconhece isso, dizendo na conversa que o coisa estava atrapalhado, estava cheio de problema. Qualquer um que conhecia a política em Brasília sabia que o Vorcaro era encrenca. Isso inclui até o PT, inclui todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o Vorcaro estava comprando autoridades. Não era novidade para ninguém. O contrato, inclusive, assinado pela Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, com o Banco Master, do Vorcaro, foi anterior a isso. Portanto, se você for falar que o Alexandre de Moraes tinha relações, você não vai poder, então, negar que o Flávio Bolsonaro também não tinha relações. E as relações não são de interesse republicano. Ninguém contrata com um valor desses a mulher do ministro do STF, assim como um senador da República não pede uma doação secreta para um filme de 134 milhões. Ninguém pede. Não diga isso. Existem os meios em que uma empresa pode doar para um filme. E em todas as vezes, a empresa, quando coloca o dinheiro no filme, ela quer estampar a sua marca no filme. Ela não faz com sigilo. Ela faz para aparecer. É por isso que as empresas investem em filmes. Isso quando tem leis de incentivo. Quando não tem, ela exige. Ela quer fazer uma publi no filme. Entenderam? Então você que é bolsonarista, você tinha que falar, pô, tô desconfiado, isso aqui parece estranho. Eu não posso acreditar que o cara que eu tô apoiando, o Flávio Bolsonaro, ele tá fazendo um negócio com os maiores bandidos do Brasil. É que ele faz, mas tô falando aqui com você. Ele mentir pra vocês e fingir que isso não aconteceu é outro ponto que você também tem que levar em consideração. Porque ele trata você, portanto, como um idiota. Uma pessoa que ele pode ficar mentindo, enganando, sabendo que você vai acreditar. Muitos deles, da família Bolsonaro, acham que você... Não é que você é vítima, mas você é cúmplice. Que você sabe que eles são corruptos e eles só precisam te dar uma boa resposta pra você poder jogar pras outras pessoas e isso ficar assim. Só que você tem filhos, você tem família, você não pode ficar aceitando vamos dizer, o espalhar da mentira pra defender ladrão. Que exemplo você vai dar? Como você vai falar pro seu filho que tá indo pra escola, ou pra qualquer pessoa que tá cometendo um erro, isso aqui tá errado, se comporte de maneira decente, quando você é o primeiro a pedir pra mentirem pra justificar roubo? Você perde sua moral. Não seja essa pessoa. E aí, por fim, vou chegar num elemento interessante. Não há, hoje, chances do Flávio Bolsonaro vencer o Lula no segundo turno. O Flávio, saíram matérias na imprensa, despencou nas consultas para segundo turno, quando comparado com o Lula. Portanto, votar no Flávio é eleger o Lula. Votar no Flávio é eleger o Lula. Tá na hora de vocês começarem a abandonar certa paixão pela família Bolsonaro e serem pragmáticos. Comecem a olhar para outras pré-candidaturas, para outras lideranças. E de preferência, olhe para pessoas que tratem vocês como seres humanos que têm um cérebro aqui dentro. E não só como alguém que pode ser vítima de uma chantagem emocional ou cúmplice de uma mentira eleitoral. Alguém que te trata como um cidadão honesto, como um cidadão inteligente e um cidadão capaz.
Falar a verdade machuca, mas liberta. A mentira adocicada, ela contagia, ela ganha teu coração, mas ela te vicia, ela te mata. Tá? Então eu tô pedindo agora, por favor, se liberte. Use a verdade pra se libertar. Tá? E honre teus filhos e netos que estão te mandando esse meu vídeo, porque essas pessoas, na prática, elas já se libertaram dessa mentira e elas querem libertar você. Não há como defender que um político faça contratos com o maior bandido do Brasil na casa das centenas de milhões. E eu até coloco aqui pra vocês, e se não fosse o Vorcaro? Se fosse qualquer outro bandido? Continuaria sendo indecoroso porque um senador da República não pode fazer esse tipo de contrato, esse tipo de relação. Ó, faz um contrato aqui, ó, em sigilo pra mandar um dinheiro pra mim. Por quê? Ninguém fica dando dinheiro aí à toa. É dinheiro pra caixa 2? É dinheiro pra abastecer? É dinheiro de propina? E aí eu pergunto, se fosse pra um petista, ou pra um cara do Centrão, ou se fosse pra mim, do MBL, você agiria da mesma maneira? Você estaria inventando desculpas? Ou você tava, vagabundos, como canalhas? Eu vi vídeos de deputados bolsonaristas, de políticos eleitos, de influenciadores que são uma vergonha. Eu vi o Deltan Dallagnol fazer ele que, né, a pessoa dava atim numa sala e ele prendia. Pedia prisão de todo mundo. A pessoa espirrava e ia preso. Fazendo um malabarismo retórico patético pra justificar. Eu vi o Sérgio Moro, que um dia foi símbolo da luta contra a corrupção. Hoje não é. O Sérgio Moro é, assim, condescendente com a corrupção. Sérgio Moro é um amigo de corrupto. Sérgio Moro é amigo de bandido. Essa é a real. Sérgio Moro é amigo de bandido. Aguardem, é o favorito a vencer as eleições do Paraná, aguardem um governo muito ruim do Sérgio Moro. E aguardem a manutenção de todos os esquemas pré-existentes do Ratinho com o Sérgio Moro. Porque um cara que não consegue nem se indignar com o que tem ao redor dele, com o Flávio, é um cara que já morreu por dentro. É um cara que só é, né? Que é outro, derrite policial. Pô, o derrite é correto, é duro com o bandido. Não é duro com o bandido. Eu entendi, ele é duro com o bandido do Comando Vermelho, com o PCC, ele quer prender os caras. Mas se o bandido botar uma gravatinha e falar mito, aí o derrite... né? Aí ele gosta. Ô, Derrite. Isso humilha a classe policial no Brasil. Porque o Vorcaro é bandido. E, inclusive, tão bandido, ô Derrite, só pra te avisar, que existe relação da REAG, que é um fundo ligado ao PCC, com o Banco Master. Então quer dizer que seus inimigos do PCC, se fizerem negócio lá com o Master, tá tudo bem. É isso? Esse é o recado? O recado é muito tosco. Assim, não existe liderança aí nessa turma. Esses caras, Derrite, Moro, Dallagnol, que vergonha. Eu tinha uma admiração pelo Derrite. Minha relação com o Derrite agora é de, assim, de... Nossa, que decepção. O Moro, o Dallagnol é vagabundo há muito tempo. O Moro, eu errei em voltar a dar crédito pro Moro. Não merece nada, erro meu. O Derrite eu só tô assim, nossa. Eu ouvia falar coisas boas do Derrite. O Nantes... em São Paulo, um vereador bacana, tinha uma atuação bacana. Nantes, que fim de carreira, Nantes. Quem acredita gravar um vídeo lá com o bigodão todo bravo, Nantes, pra no final do dia ter que passar pano pro Flávio? Cadê a coragem? Cadê a coragem? Eu não entendo, os caras que têm coragem de ir na rua pegar bandido, pegar vagabundo, mas tem medo de falar a verdade sobre o político do próprio partido. Que isso é coragem? Então a coragem fica na rua, quando entra no parlamento, vira mocinha. Que isso? Nantes, Derrite, que isso? Vocês representam uma corporação que a gente defende. A Polícia Militar de São Paulo é uma corporação séria. Não tem que ser assim. É uma vergonha o que vocês estão fazendo. Como é que eu vou falar que a gente vai fazer uma guerra contra o crime organizado e que as polícias vão ser valorizadas quando vocês, que são símbolos da corporação policial, veem um crime do lado de vocês, vocês sabem que é crime e não, veja só. Tá tudo bem, meu herói. Porra! Que merda! Que vergonha! Que coisa feia, coisa bizarra. Like na live aí, pessoal. É uma vergonha isso. Vocês são policiais, cara. Vocês sabem quem tá pelo errado. Vocês farejam vagabundo. Vocês sabem que é vagabundo. Mas entrou pra política e esqueceu o que aprendeu na polícia. Aí esqueceu tudo. Aí fica aquele discurso meio farrur, né? Do, é isso aí, vamos dar tiro no bandido e não sei o quê. É não sei o quê? A coragem fica na rua? Coragem tá aqui, ó. Coragem para um homem, não é, assim, desculpe a Ana que a mulher aqui vai entender. Num homem, a coragem tá na bola e na cabeça. Entendeu?
Então não adianta, às vezes, fama de mal, tem aqueles caras tudo barbudo, tatuado, eu sou alfa. E aí, na hora de manter coerência nas suas ideias, você não ser firme. Você pode ser o maior frango, o maior bobão. Se você tiver firmeza nas suas ideias e coerência naquilo, isso é ser homem, isso é manter a palavra. Que isso? Pois é. E aí, ô Renan? Derrubei aqui. Eita. Não fui firme com minha mão Olha aí. molenga. Não, Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais como esse. Te vejo no próximo vídeo.